Ninguém sabe ao certo de onde surgiu a fita. Alguns dizem que ela apareceu em um fórum antigo da internet em 2009. Outros juram que ela veio de um ex-funcionário da Nickelodeon. O arquivo tinha um nome estranho, sb_final_det.mp4. A thumbnail mostrava apenas a famosa casa de abacaxi do Bob Esponja, mas algo estava errado. O abacaxi parecia afundado em um oceano muito mais escuro do que o normal. Não existiam cores vibrantes. Não existiam corais felizes. Apenas silêncio. Eu baixei a gravação achando que seria só mais uma creepypasta falsa da internet. Eu queria rir da edição mal feita. Mas depois daquela noite, eu nunca mais consegui olhar para Bob Esponja da mesma forma. O episódio começava normalmente. A música de abertura tocava, mas distorcida, lenta, como se estivesse sendo reproduzida em um gravador velho debaixo d'água. Quando a introdução terminou, apareceu a fenda do biquíni completamente vazia. Nenhum peixe andando. Nenhum carro. Nenhuma voz. Apenas o som abafado do oceano. A câmera lentamente se aproximava da casa do Bob Esponja. O abacaxi parecia velho, apodrecido e coberto por rachaduras escuras. As janelas estavam quebradas por dentro, e a luz que normalmente vinha da casa estava apagada. Então algo estranho apareceu. Figuras humanas. Não eram peixes. Não eram personagens do desenho. Eram sombras compridas, humanas, presas ao chão por correntes enferrujadas. Elas flutuavam devagar ao redor da casa, como cadáveres esquecidos no fundo do mar. Algumas nem tinham rosto. Outras tinham olhos completamente brancos. Nenhuma se movia de forma natural. A câmera ficou parada por quase um minuto inteiro mostrando aquilo sem música nenhuma. Então a porta do abacaxi se abriu lentamente. O som foi horrível. Parecia metal arrastando em pedra molhada. Bob Esponja saiu da casa, mas não parecia ele. Seu corpo estava desbotado. Os olhos estavam fundos e escuros. O sorriso gigantesco que ele sempre tinha agora parecia forçado, doloroso. Ele caminhava lentamente enquanto encarava diretamente a câmera. E então falou: "Eles ainda estão aqui." A voz dele não era engraçada. Era baixa, cansada, quase humana demais. Patrick apareceu em seguida. Só que ele estava magro. Muito magro. Os braços pareciam quebrados e tortos. Ele apenas repetia a mesma frase várias vezes: "Não abra a porta, não abra a porta, não abra a porta." Enquanto isso, Lula Molusco podia ser visto no fundo da tela parado completamente imóvel perto de uma pedra. Seus olhos estavam negros e líquidos escorriam do rosto dele como tinta. Em determinado momento, a gravação começou a falhar. Frames estranhos apareciam entre as cenas. Fotos reais do oceano profundo. Naufrágios. Pessoas desaparecidas. E uma imagem apareceu por menos de um segundo. Era uma fotografia real de uma criança olhando para uma televisão desligada. Atrás dela, dava para ver uma sombra alta parada na porta do quarto. Depois disso, o episódio ficou pior. Bob Esponja começou a andar pela fenda do biquíni vazia enquanto as sombras humanas o seguiam lentamente. Não havia diálogos. Só sons distantes de correntes e alguém respirando perto do microfone. Então Bob parou na frente do Siri Cascudo. O restaurante estava destruído. Mesas viradas. Vidros quebrados. O chão parecia coberto por uma substância preta parecida com petróleo. Seu siriguejo estava sentado sozinho no escuro. Ele não piscava. Não se mexia. Bob perguntou: "Por que você deixou eles entrarem?" Seu siriguejo respondeu com uma voz baixa e falhada: "Porque eles estavam com fome." Então as luzes do Siri Cascudo começaram a apagar uma por uma. No fundo do restaurante surgiram dezenas daquelas figuras humanas. Todas olhando diretamente para a câmera. Algumas tinham bocas enormes abertas de forma impossível. Outras nem tinham rosto mais. Patrick começou a gritar. Um grito extremamente realista. Não parecia desenho animado. Parecia dor de verdade.
A tela então ficou completamente preta por quase 20 segundos. Mas ainda dava para ouvir sons. Correntes. Água. Algo mastigando lentamente. Quando a imagem voltou, a casa do Bob Esponja aparecia novamente no fundo do oceano. Igual à imagem da Thumbnail. Só que agora havia muito mais figuras em volta dela. Centenas. Todas imóveis. Todas olhando para a casa. A câmera lentamente começou a se aproximar de uma das janelas do abacaxi. E dentro dela, dava para ver Bob Esponja sentado sozinho. Chorando. Ele levantou os olhos para a câmera e disse a última frase do episódio. Você viu eles também, não viu? Nesse momento, o vídeo congelou. Mas não acabou. Depois de alguns segundos surgiu uma mensagem em letras antigas e distorcidas. A porta continua aberta. O mais estranho foi o que aconteceu depois. Quando tentei fechar o vídeo, meu computador travou completamente. O áudio de correntes continuou tocando mesmo com o arquivo fechado. E por um segundo, eu juro, eu vi no reflexo da tela uma silhueta parada atrás de mim. Desde aquela noite eu nunca mais consegui assistir Bob Esponja sem sentir desconforto. E às vezes, muito tarde da noite, quando tudo fica silencioso, eu ainda escuto o som de correntes vindo do meu celular desligado.